Então, seguindo. Aqui ele está como erro, porque o correto dentro da grafia é você colocar o ponto, depois do ponto um espaço. Então, aqui eu coloquei tudo junto, obviamente ele vai dar erro ali. Perfeito. Então, o assunto, vamos colocar aqui, preço das vendas. Ok. Sempre que eu continuar na mesma linha, ele vai manter a formatação. Então, você pode vir aqui, copiar a formatação e aplicar novamente, né, dentro aqui do seu conteúdo. Bacana, nós temos um cabeçalho. Esse cabeçalho, particularmente, eu não gosto dele estruturado desta forma. Então, tem como nós utilizarmos um recurso que chama tabulação. Você clica antes da linha e pressiona aqui a tecla Tab. Ele abre, então, um espaçamento, como se fosse um espaçamento de parágrafo. Eu vou pressionar mais uma vez para que ele possa tabular e dar 2 espaçamentos de parágrafo antes do texto. A mesma coisa aqui, ó, 1, 2. E aqui também, 1, né, somente 1, porque ele já tinha um tamanho menor. Então, todos eles ficaram aqui na mesma direção. Depois, mais para frente, eu vou ensinar para vocês tabularem utilizando a régua. Então, você pode clicar, fazer uma marcação na régua e aí nós temos um ponto de tabulação. Quando eu pressiono o Tab, em vez dele movimentar esse tanto padrão, né, nós temos também como configurar estas informações. Aqui na guia parágrafo, você tem um recurso abaixo aqui, ó, onde você pode fazer as configurações de parágrafo. E aqui ele tem as informações, né, relacionadas ao recuo, relacionadas também a tabulação. Aqui embaixo nós temos o recurso de tabulação e eu posso então verificar que a tabulação padrão é de 1,25 centímetros. Toda vez que eu pressiono a tecla Tab, ele anda 1,25 cm. É o que estava acontecendo. Eu posso então modificar esse valor, não aconselho porque é o padrão aqui dentro do Word, né? Ou posso criar o meu próprio padrão utilizando as regras aqui de tabulação. Mas vamos então dar sequência. Depois que eu criei o título e o cabeçalho, já deixei alinhado e tabulado, eu posso criar o conteúdo do meu memorando, que é essa parte aqui de baixo, onde eu tenho ali um título, né, que no caso aqui foi mudança de preços. Aqui nós podemos também colocar essa mesma informação. Então eu clico depois da última linha onde eu estou trabalhando, que é preço de vendas, pressiono o Enter 2 vezes para abrir 2 espaços e vou colocar aqui, ó, mudança de preços. Ok, Arial 12 e negrito, interessante para um título, porém como vai vir um texto abaixo, esse título é melhor que esteja centralizado. Não era o caso aqui do cabeçalho, né, porque eu tinha tudo alocado à esquerda da minha página. Então fica melhor e mais bem organizado dessa forma. E aqui então vou pressionar Enter para que eu não tenha que perder tempo digitando o texto. Eu vou pegar esse próprio texto que eu tenho aqui, né, copiar ele e colar aqui. Vocês podem digitar. Percebam que dentro do Word, quando eu copio e colo um texto, ele mantém a formatação. Então ele manteve aquela mesma formatação que eu tinha lá, ó, que é Arial 12. Correto, é essa mesmo que eu quero aqui, né, para o meu memorando. Então poderia ser aqui um texto pequeno, como eu falei, ou um texto maior. Se fosse um texto muito grande, você poderia selecionar esse texto, trabalhar aqui algumas configurações que nós vimos dentro das opções aqui do layout, ó, como por exemplo hifenização, né, para que você hifenizasse ele de forma automatizada. Se tivesse alguma palavra que não coubesse aqui, ele colocaria o hífen e desceria ela. Isso ajuda bastante. Ah, se esse texto fosse dar várias páginas, eu poderia então também diminuir um pouquinho mais a margem, aproveitando um pouco mais da folha, né, para que eu tenha então aí uma quantidade menor de páginas. Então tudo isso você pode pensar de acordo com o tamanho e estrutura do seu documento, né? Isso, como eu falei, varia de um documento para o outro. Se eu olhar na base aqui onde eu estou seguindo, eu tenho aqui abaixo um fechamento do documento, né, que seria aqui relacionado a quem está fazendo o envio desse documento. Então, vou colocar esse texto aqui também. Vou pressionar Enter mais 2 vezes para poder abrir um espaço. Aqui, então, atenciosamente, com Arial 12. Aqui o nome da pessoa, com Arial 12 também, e um destaque em negrito. Percebam que o texto está um pouquinho inclinado para a direita, né, e aqui a posição dele dentro da empresa. O que falta então para que eu conclua esse documento? Na maioria dos documentos é interessante que você tenha um cabeçalho e um rodapé. O que geralmente vai no cabeçalho aqui da empresa? Vai a data no qual você está enviando aquele documento, a logomarca, né, o logotipo, e aqui abaixo o número da página, caso ele tenha mais de uma página. Então, no nosso modelo aqui, nós podemos colocar também cabeçalho, vou inserir o rodapé também para mostrar, e vamos criar aqui um elemento como se fosse um logotipo dentro aqui da parte superior.